falar. Pode começar, Cristina. Então não vai ser sorteio não, né? Não, sorteando, ó. Bom, Cristina. Ok, então deixa-me ver aqui como é que eu vou começar aqui. Bem, como você já falou sobre a origem do mal, que o homem foi criado com livre-arbítrio, né? Porque Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, e a semelhança de Deus implica em ter a liberdade, né? Para fazer suas escolhas. Mas o que eu queria falar é a respeito do pecado, porque naquela lista lá você falou pecado e graça, né? Que poderia falar. Então, vou falar sobre o pecado. Veja bem. Uma vez que o homem foi criado à imagem de Deus e foi lhe dado a oportunidade, Deus lhe deu a oportunidade de demonstrar sua lealdade e seu amor a Deus através da obediência. Mas aí o homem transgrediu, né? Optou em dar ouvidos à voz de Deus e pecou. Aí vem a pergunta, mas o que é pecado? Aí, normalmente as pessoas falam, pecado é a transgressão da lei. Realmente, pecado é a transgressão da lei. Mas tem um outro verso também, Tiago 4,17, que diz que se você sabe fazer o bem e não faz, está pecando. Então, o pecado também é negligência de fazer o que é certo. E também tem outro verso, que é em Romanos 14, que diz que 14:23, tudo que não provém da fé é pecado. Então, pecado também é agir com dúvidas, né, sem crer naquilo que Deus fala. Então, pecado é transgressão da lei, é negligência e é agir de forma que não esteja baseada na fé em Deus. Isso envolve pensamentos, ações e intenções. Então, o homem pecou e o pecado infectou toda a raça humana, né? E todos herdamos a natureza pecaminosa. Aí, deixa eu ver como é que eu resumo aqui. A Bíblia fala, né, que a vista de Deus não é justo nenhum sequer, que todo homem, não há homem que não peque, e que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então, aí é onde entra a graça, porque o salário do pecado é a morte, e todos nós estávamos destinados à morte, e morte eterna, não é a morte com esperança de ressurreição, é morte eterna. Mas aí vem que Deus, e na sua onisciência, ele já sabia que a gente ia falhar, já sabia que a gente ia pecar. Então, o conceito da graça já foi antes da fundação do mundo. A Bíblia fala que Deus é o Cordeiro, Jesus é o Cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo. Então, a Trindade já tinha estabelecido um plano de salvação do homem. E esse conceito baseou-se, fundamentou-se em um fundamento inamovível. Primeiro, é a promessa de Deus e o juramento do próprio Deus. Ele jurou por si mesmo, né? No conceito de graça. E Jesus Cristo foi o fiador. Em Hebreus 7:22 diz que ele é o fiador. Fiador é alguém que assume o débito ou a obrigação, no caso de o devedor não poder arcar com o compromisso. Então, Cristo serviu como fiador, significando que se o homem caísse em pecado, ele teria de suportar a punição. Ele pagaria o preço pela punição de seus pecados, do pecado do homem, e faria a propiciação em favor deles. E preencheria os requisitos da lei de Deus que o ser humano transgrediu. E isso nenhum ser humano, um anjo, poderia fazer em lugar do homem. Teria que ser um ser que fosse Deus, por causa da lei, a lei é a expressão do caráter de Deus, teria que ser Deus, e também teria que ser um homem para ser o nosso substituto. E isso somente Cristo poderia fazer. Por isso que ele assumiu a forma humana para pagar
pelo nosso pecado, assumindo o fardo do pecado de toda a humanidade da cruz. E aí é que é o concerto da graça. Pronto, é isso. Muito bom, muito bom, muito bom. Foram detalhes aí que normalmente as pessoas comuns não têm em vista, não. Bem legal. Próximo aí, vai lá, Marilyn. Certo. Primeiro eu pesquisei sobre a queda do homem, que o homem se afastou de Deus, né? Primeiro ele se afastou de Deus, deixou de ouvir a voz de Deus para ouvir a voz da serpente. E nesse caso, aí, quando eles pecaram, aí Deus, no versículo Gênesis 3, 9, 8 e 9, Deus começou a busca pelo homem, desde esse período. Aí no versículo 15, começou o plano da salvação que foi planejado desde lá do céu, né? Aí o plano da salvação, que assim, eu acho que é um tema que a gente tem que pesquisar todos os dias para a gente lembrar do que Jesus fez por nós, porque eu já sei, mas na hora que você pesquisa, você chora, porque é muito, muito, muito bom. E então, o plano da salvação resume-se no versículo João 3,16. O amor de Deus, quando fala sobre tal maneira, é que não tem limites. E ele não só falou, como ele provou também. E como a Cristina também falou, né, sobre o que Jesus teve que vir em forma de homem para poder salvar a gente. E aí eu pesquisei assim uma coisa interessante, que falou assim que a primeira vinda de Jesus é um mistério, mas se a gente for pensar que Deus é o Todo-Poderoso, fica mais fácil de entender o nascimento de Jesus, nascido de uma virgem. E aí, em profecias que foram faladas sobre que ele viria, né? Em Isaías 7,14, que anuncia a vinda dele, vindo de uma virgem, que chamaria Emanuel. E Miqueias 5,2 fala da profecia que anunciaria a vinda dele, o nome da cidade e a origem dele. A cidade seria em Belém, que ele nasceria, a origem desde a antiguidade, que ele teria descendência. E fala também na profecia que em Isaías 53:7 fala do que ele sofreria por nós e o motivo que ele sofreria também. É isso. Isso aí. 2 minutos, hein? Foi bem. Parabéns, parabéns aí. Muito bom. Rose. Boa noite, pessoal. Não tinha nem tá uma loucura aqui em casa que eu não estava ouvindo o pessoal. Vocês estão me ouvindo? Tudo que Deus criou, ele fez com o poder da sua palavra, né? Exceto duas coisas. O homem e os 10 mandamentos. Aí eu pergunto, por quê, né? Exatamente para nos mostrar a importância que ele dá para ambas as coisas, né? Que o homem, que ninguém toque no homem, porque é a menina dos olhos de Deus, né? E que ninguém toque também na sua lei, né? Porque ela é a expressão do seu caráter e a manifestação da sua vontade para nós seres humanos. E pelo ponto de vista, assim, quando Deus deu a lei para Adão e Eva no Éden, né? A lei está em Gênesis 2, 16, 17, né? O homem caiu, mostra no capítulo 3 de Gênesis, né? No verso 6 ou 6, né? E mostra a queda do homem, da mulher, né? E eu gostaria de fazer assim, que o homem, depois do pecado, a sua obediência ela tornou inútil para a salvação. E já que a condição para a vida eterna, né, seria a obediência aos mandamentos de Deus, porque assim como Deus é perfeito, a sua lei é perfeita. Deus é imutável, a sua lei é imutável, né? A sua lei é justa, ela é eterna, Deus também é justo e ele é eterno. E a evidência assim, é evidente que a lei é perpétua e imutável, então assim, ela requer uma obediência perfeita e perpétua. Quando o homem caiu, a sua obediência se tornou inútil, né, para a salvação, já que a condição de vida eterna é a obediência perfeita aos mandamentos de Deus, assim como diz no texto de Patriarcas e Profetas, na página 40, que fala assim:
A obediência perfeita e perfeita é a condição para a felicidade eterna. Sob a condição, teria ele, Adão, né, acesso à árvore da vida. E no livro Fé e Obras, na página 79, também fala assim, ó, o Senhor requer neste tempo o mesmo que ele requereu do Santo Pai no Éden, perfeita obediência à lei de Deus. Precisamos ter uma justiça sem defeito e sem mancha. Sua lei continua sendo a mesma em todos os séculos, né? Então, assim, o homem, após a queda, ele não tem essa obediência, né? E nenhum ser que nasça depois tem essa obediência. Aí eu te pergunto, né, seguindo a linha dos reformadores. Então, assim, qual seria a condição de vida eterna? A mesma que ele requeriu, conforme eu falei no texto anterior, né? Perfeita obediência, obediência perfeita e perfeita. Que no texto de Gálatas 3, verso 10, né? Fala assim, maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei para cumpri-la. O Senhor requer nesse tempo o mesmo que ele requeriu do Santo Pai. É aquele texto que eu falei do Fé e Obras, na página 79. Então, assim, o homem tem essa obediência para oferecer a Deus? Não tem. Então, assim, e é incapaz de oferecer. Aí o texto fala assim, ó, Romanos 3, 19 e 20. Ora, sabemos que o que a lei diz, aos que vivem na lei diz, para que se cale toda a boca e todo mundo seja culpável perante Deus, visto que nenhuma carne será justificada dele por obras da lei. Em razão pela lei, vem o pleno conhecimento do pecado. Aí, assim, é confuso, né? Então, assim, se nós não temos a obediência, né, para cumprir a lei, então, assim, Deus... 4 minutos. Então, Pode Deus, terminar. assim... Pode terminar. Então, Deus proveu, né, em nosso favor, o plano da redenção, onde Cristo... Peraí, deixa eu achar meu papel. Onde Cristo ele teria que ser e fazer duas coisas. Ser Deus e ser homem, e ele tinha que fazer duas coisas, né? Viver e morrer. Já deu meu tempo, então deixa o Éder terminar de falar, ou o Bruno. É o Bruno que vai falar, é o Bruno. Não, eu não vou falar não, porque já usou bastante do tempo do início, eu sempre falo, então não tem problema não, fica tranquilo. Ao invés de eu falar, então, eu só vou indicar alguns livros só. Primeiro, Pode falar aí, Bruno. 1888. Não, só vou indicar alguns livros para não ficar muito tempo, que já passou bastante tempo. E esses dois aqui, ó, Escavando as Escrituras, Interpretando as Escrituras, na verdade. Esse é do Gerhard Pfand, aqui, ó. 1888 já mostrei, e esse, Assim Diz o Senhor. Peguei todos na CPB, são muito bons para diversos assuntos difíceis. Eu tenho os 3. Boa. Bênção. Pode mandar bala, Éder. Vamos lá, então, galera. Deixa eu só colocar um negócio aqui para vocês. Pronto. Agora ficou no jeito aqui. Antes de começar, você vai fazer comentários sobre os comentários feitos? Eu acredito que os comentários, Bruno, eles serão feitos no decorrer do próprio estudo, cara. Não, eu tô falando do que as meninas fizeram. Então, os comentários que eu vou fazer, eles já vão estar dentro do próprio estudo. Então, olha, que nem a Cristina mencionou isso aqui, que nem a Rose mencionou isso aqui. Embora elas mencionaram coisas assim, e a Mary também, mencionaram coisas, né? A Cristina fez
digamos assim, uma explicação do que seria pecado, né? Faltou só um detalhe, né? A questão da natureza, né? E é importante nesse contexto, né? Mas falou direitinho aí e tal. A Marilyn já mencionou também a mesma coisa a respeito do pecado. Nós vimos aí a Rose e a Cristina também falando do valor da lei, a questão de ter que ser Deus, né, e homem. Então, esses aspectos aí, eles vão estar dentro do estudo, vocês vão verificar essa coisa aí. Galera, aqui eu quero sugerir para vocês aqui agora. Todos têm a capacidade de ligar a câmera, não tem? Sim ou não? Então, beleza. Sim, Ó. sim. Então, vamos lá, ó. Então, assim, ó. Você liga a câmera. B, você desliga a câmera. Beleza? Porque é o seguinte, eu vou postar agora umas perguntas para vocês. Então, se você achar que é a A, você liga a câmera. Se você achar que é a B, você desliga a câmera. Deu para você entender aí? Fácil? Rapidinho. E aí eu vou vendo aqui já quem acertou, quem não acertou e tudo mais, a gente vai verificar isso. Apesar que vai ficar na tela mesmo, tá? Vamos lá. Rose, desculpa aí, eu te desconcentrei. Ainda bem que é briga de família. Vou ficar sem almoçar semana que vem. Pode deixar que você vai ficar sem torta agora. Ele vai ter que me ensinar a dirigir, Weber. Aí pagou o preço. Pressão. Vocês são parentes? Joga no psicológico dele. O Bruno é meu cunhado. Eu vou lá ser raboia na casa dela. O Bruno não é esperto. Aproveita as tortas que a sogra faz lá. Mó raiva, inveja dele. Vamos lá. Galera, é o seguinte. Estudo 8 aí, né? Sobre salvação. A gente não vai tratar tudo sobre salvação. Vai ter mais. Eu sei que vai ter mais. A gente vai ter que mexer mais nisso aí. Mas, ó, tem a condição de vida eterna, queda do homem aqui, consequências dessa queda e a questão do Salvador. A gente vai trabalhar essas áreas aí. Nós já tratamos, né, da origem do mal e da queda, né, do homem. Nós já tratamos desses temas, né? Um tema importantíssimo para nós aí, né? Só que mais valioso que saber como que começou o pecado é você saber como é que você vai ser salvo. Então, entenda, ó, não existe nas Sagradas Escrituras nenhum tema mais importante que esse de hoje. O tema mais importante é justificação pela fé. O que eu preciso fazer para que eu possa ser salvo? Então, entenda, você não está aqui para ser bonito, para saber de Apocalipse, para saber que você é melhor que os outros, para ser engenheiro, advogado. Você só está aqui nesse mundo como pecador, prestes a perecer, e a única coisa que você tem que fazer é decidir se vai ser salvo ou não. Você pode morrer como mendigo, mas apegado a Cristo Jesus, está salvo. Agora você pode ser milionário, um cara de sucesso aqui, casamento maravilhoso, família, empresa, tudo tal, e ir para o inferno, meu irmão. Então, entenda, a Bíblia fala, o que vale para o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Então, queridos, não vale nada. Nessa vida não vale nada. O que é mais importante é a salvação. A sua vida passa a ter valor se você tem a salvação. Se você tem a salvação, agora a vida vale. Ter família vale agora. Passear vale agora. Brincar vale. Ter relação sexual vale. Comer vale. Nada tem valor sem a certeza da salvação em Cristo Jesus. Por isso que a gente vai começar com esse assunto aqui. Talvez ele se arraste um pouco mais, não tanto pela complexidade do assunto, mas porque quanto mais a gente ouve, mais fica na cabeça, né? E isso é importante. É um assunto que eu quero que vocês tenham na cabeça mesmo. Então, vamos lá. Nós vamos trabalhar com vocês no questionário. Lembrando que câmera ligada é
câmera desligada é a B. Ok? Então vamos lá. Você pensa como um romano ou como um protestante? Essa pergunta ela é importante, porque é o seguinte: a Igreja Católica Apostólica Romana tinha um modo de pensar sobre salvação. A Reforma Protestante vem em contraposição. A pergunta agora é se o seu pensamento é católico romano ou se o seu pensamento é protestante. Isso é muito importante a gente pensar. Vamos lá, então? Prontos? Vamos lá, então. Tem algumas câmeras desligadas aí, né? Não vai dar certo. Não tem problema. Ele vai ter que... Se é B, ele vai deixar desligada. Se é A, ele vai ligar. Ok? Qual que é A, qual que é B? A, câmera ligada. B, desliga. Ok? Vamos lá, então. Primeira pergunta aí, ó. O homem é aceito por Deus porque Deus o considera justo ou porque Deus lhe dá o seu espírito e então o considera justo? E aí? Tudo ok? Vou dar uma olhada na cara de vocês. Posso tirar da tela aqui já? Vou dar uma olhada na cara de vocês aqui. Bem, dividiu aí, né? Nós temos um grupo da claridade aí, que acha que é o A, e o grupo da escuridão, que acha que é o B. A maior parte foi B. Vamos verificar qual alternativa é a certa, né? A alternativa certa é a alternativa A. Porque Deus o considera justo, tá? Esse é o pensamento protestante. Vamos lá para a próxima aí. O homem é aceito por Deus porque o homem guarda a lei com a ajuda do Espírito Santo, ou B, porque o homem guarda, ou para o homem guardar a lei. Então, aqui, se você acha que é a A, você deixa a câmera ligada. Se você acha que é a B, você desliga a câmera. Já tomou sua decisão? Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três. E eu vou dar uma olhada no rostinho de vocês aí. Tá do mesmo jeito, né? Parece Mudou que... as pessoas, parece. Hã? Parece que mudaram as pessoas agora. Mas tá na mesma proporção. Agora mudou um pouco aqui, né? Eu tô Apesar falando da que... Rose. Vamos lá. Vamos dar uma olhada aí se é a B ou se é a A. Vamos lá. Alternativa certa é a B. Para o homem guardar a lei. Próxima pergunta. O homem é aceito por Deus porque o Senhor o justifica para então torná-lo santo, ou B, luz apagada, né? Porque o Senhor o torna santo pelo poder de Cristo para então justificá-lo. Luz acesa A, quer dizer, tela aberta A, tela fechada B. Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três. Vamos dar uma olhada para a cara de vocês aí. Agora dividiu bem aí, né? Tá meio a meio aí o negócio aí. Vamos ver. O que acontece aí? Vamos lá. Alternativa certa é a A. Porque o Senhor o justifica para então torná-lo santo. Tá? Penúltima pergunta. O homem é aceito por Deus em virtude da justiça de Cristo fora de nós, no céu. É a A, câmera ligada. Ou a B, câmera desligada. Em virtude da justiça de Cristo em nosso coração. Dou-lhe uma, dou-lhe duas e dou-lhe três. Vamos lá olhar para a carinha de vocês aí, se é A ou se é a B. Deixa eu ver. Tá mudando bastante. O pessoal tá indeciso. Tem gente que tá assim, ó.
Porque aí fica na... É o pessoal que está na dúvida. Vamos lá, vamos verificar aí. Vamos dar uma olhada aí. A alternativa certa é a A. Em virtude da justiça de Cristo fora de nós no céu. Tá? E a última aí que vai dar uma confusãozinha, mas é coisa boa. O homem é aceito por Deus. A, câmera ligada, pela fé sem obras. Ou B, pela fé e pelas obras, câmera desligada. Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três. Dá uma olhada para a cara de vocês aí. A maior parte escolheu a A, hein? E acertou. É isso aí, é a alternativa A, tá? Vamos lá. Bem, queridos, só conversando um pouquinho aí. E aí, como é que vocês foram? Estão católicos? Estão protestantes? Eu tô mais para protestante. Glória a Eu Deus. também, tô mais pro protestante. Graças a Deus, tava até com medo já. Pelo que você mandou aí, eu não errei nenhuma, então eu tô bem até agora. Olha, virou crente, tá protestante. Tô virando crente. Mas é o seguinte, Bruno, Rose, Sandra, aí é apelação. Porque conhece tudo já há pelo menos 20 anos. Pelo menos 15 anos. Pelo menos Você viu uma que eu fiquei diferente 2002, da Rosa, eu fiquei assustado, Ainda bem que eu tava certo. 2002. Tava colando, né, Bruno? Tava vergonha, ó. Caguetou, né? 2002. Tava colando, Bruno. Tava colando. Eu fiquei diferente. Nós estávamos estudando com eles aí, né? Então, não se sintam mal nem nada, né? Isso a gente vai fazer essa pergunta depois. E aí, depois que a gente estudar, você já tem pressuposto para você acertar. Ok? Então, vamos lá para o estudo aí. E que Deus abençoe vocês. A gente vai deixar mutadinho aí, obviamente. E vamos lá para o estudo aí. Primeira coisa muito importante para a gente compreender é qual é a condição de vida eterna. É assim, o que é a condição de vida eterna? É o que Deus pede para que você seja salvo. O que Deus pede para que você seja salvo? O que Deus quer, né, para que você seja salvo? Talvez vocês vão ficar espantados aí. Mas as coisas se ajustam, Vamos lá. Deus pede isso, galera, ó. Perfeição sem nunca ter errado. Então, vocês podem anotar até essa pergunta assim, ó. Qual a condição de vida eterna? Aí a resposta é perfeição sem nunca ter errado. Galera, vocês querem entrar no céu, é isso que vocês precisam. Perfeição sem nunca ter errado. Não existe outra possibilidade de entrar no céu, de ter vida eterna, sem a perfeição absoluta, sem nunca ter errado. Calma, galera. Eu também sou pecador, né? Você acha que eu ia estar assinando que eu vou queimar no fogo do Malaquia? Mas, galera, é isso, ó. Qual a condição de vida eterna? Anota aí. Qual a condição de vida eterna? Pergunta. Resposta. Perfeição sem nunca ter errado. Apesar que você pode ver o vídeo depois e você assiste, né? Vamos lá prosseguir para ver na Bíblia. Vamos ver a Bíblia. A gente vai ver muito, né? Mas vamos ver o suficiente. Olha o que diz Gálatas 3, verso 10. Um texto que a Rosângela usou. Maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas escritas na lei. Amigos, repousa uma maldição sobre cada ser humano que não permanece em todas, em tudo. A lei, queridos, ela pega pensamentos, intenções, atos, natureza. E a gente, tudo atravessado das ideias, né? Então, queridos, é o seguinte, ó. A condição de vida eterna é a obediência perfeita e perpétua, sem nunca ter errado. De modo que nós nos encontramos na completa desvalia para satisfazer o que Deus está pedindo. Então, Deus está pedindo a perfeição
e nós somos a imperfeição. Prosseguindo mais aí, vamos lá. Vamos ver outros textos, para a gente pensar aí. Bíblia só, vamos lá. Gênesis 2, versos 16 e 17 diz assim, ó. De toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, pois do dia que dela comer, certamente morrerás. E aí a pergunta que eu faço é o seguinte, com base nesse texto, e com base também em Malaquias 3, verso 6, Malaquias 3, verso 6 fala assim, ó, eu sou o Senhor e não mudo. Deus não muda. E com base nesse texto que Deus falou, ó, se comer do fruto, morre. Com base nesse texto, qual é a condição de vida eterna? Nesse texto aí de Gênesis 2, versos 16 e 17. Qual a condição de vida eterna? Se pecar, morre. Obediência total. Obediência total. Uhum. Ah, mas foi uma mordidinha no fruto. Já era, Adão. Cai fora, certo, mano? A porta é lá, ó. Vamos. Vai. Não, tô sem roupa. Pera aí que eu vou fazer uma roupinha. Toma a roupa. Agora sai fora. Vai. Desse jeito. Condição de vida eterna, obediência perfeita e perpétua. Sim, nunca ter errado. É o que a Bíblia diz. Vimos em Gálatas. Vimos agora em Gênesis. Vamos ver mais. Tem mais. Tem o próprio Jesus falando. Vamos pro próprio Jesus. O próprio Senhor. Ó. A condição é não errar. Desliga esses áudios aí, ó, querido. Esse barulho de papel doido aí. A condição é não errar. Essa é a condição. Vamos ver. Olha esse texto aqui, ó. Vamos lá. Né? Lucas. A conversa aí, né? De Jesus com o rapaz lá, o doutor da lei. Eis que se levantou o certo doutor da lei, tentando-o, dizendo, ó o doutor da lei para Cristo, mestre, ó, salienta isso, ó. Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Veja, ele está perguntando o que ele precisa fazer para ser salvo. Aí, ó, olha o que Jesus disse. O que está escrito na lei? A lei aqui é a Torá. São os 5 primeiros livros da Bíblia. O que está escrito na lei? Aí ele respondeu. Olha o que ele respondeu. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Disse, respondeste bem. Ó Jesus falando, faze isso e viverás. Oxê! Jesus está falando da salvação por obra, meu filho? Pois é. Puramente. O cara perguntou, o que eu preciso fazer para ser salvo? O que a lei diz? Tem que amar a Deus de todo o coração e próximo a ti mesmo. As 2 tábuas da lei, né? É o resumo das 2 tábuas da lei. Jesus falou, faz isso aí que fez, vai viver. Queridos, só que Jesus não estava falando para ele guardar mandamento como a gente guarda. O que Jesus estava dizendo para ele é que é o seguinte, guarda essa lei, mas perfeitamente. E aí vai viver. E aí quando o homem fala assim, eu não consigo guardar essa lei. Então você precisa de um redentor. E aí a coisa muda, né? A gente vai entrar nesse papel aí de novo. Luiz Morgado levantou a mão, foi sem querer ou quer falar? Não dá para ouvir. Não? Não estamos te ouvindo. Agora? Agora sim. Nem ruimzinho, mas Tá ok. Boa noite. Eu não vou abrir a câmera agora porque eu estou jantando. A gente pode afirmar que o pecado no Éden não começou na mordida, mas no desejo de Eva, porque o verso diz que ela viu que o fruto era agradável, era bom, né? Será que eu posso afirmar isso, que o pecado dela começou no instante que ela começou a desejar aquilo? Não. Primeiro, esse obviamente foi o princípio da queda dela, mas não pode dizer que aí foi o pecado dela. Porque o pecado é transgressão da lei. A lei dizia, não coma do fruto. Enquanto ela não comesse do fruto, não seria pecado. Sem lei, não há transgressão. Não tinha nenhum texto, nenhuma orientação de Deus falando assim, não sinta o desejo pelo fruto. Diz para não comer. Se ela sentisse muito desejo e falasse, não, vou obedecer, não tinha pecado. Porque o pecado é a transgressão da lei. 1 João 3,4. Mesmo porque tentação não é pecado, né?
Depende. Quando a gente dá uma acariciadinha nela, assim, sabe? Aquele negócio assim, ó, por exemplo. Bem, a gente vai prosseguir mais. A gente vai prosseguir mais. Vamos prosseguir, a gente vai fazer essa discussão Obrigado, né? quando a gente for tratar de natureza, coisa do tipo, que vai entrar nesses aspectos aí, tá? Vamos lá, então, prosseguir. Então, galera, a gente viu que a condição de vida eterna é obedecer sem nunca errar, ponto final. E Deus não muda. O que ele pediu lá, ele está pedindo hoje. Qual o problema? O problema é que eu e você não conseguimos satisfazer isso aqui. A gente já começou errado. Bora lá. A gente sabe que houve uma guerra no céu, Satanás foi expulso aqui para a terra. A gente sabe, né, que ele usou a serpente. Nós supomos, né, por evidências bíblicas e históricas, que essa serpente era alada, ela era voadora, né? E que não foi a serpente que falou, mas Satanás que usou a serpente como ventríloco. Eu sei disso por causa do próprio texto. Olha lá, ó. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente que se chama Diabo e Satanás. A antiga serpente que enganou Adão e Eva não era a serpente meramente, era Satanás usando a serpente, tá? E aí, como essa serpente se torna um emblema de Satanás, então Deus dá o castigo nela para demonstrar a limitação que Deus faria sobre o poder de Satanás aqui, sobre o ser humano. Porque se Deus não limitasse o poder de Satanás, nós estávamos lascados. A gente já sabe que Satanás já tinha sido expulso na criação do mundo, tanto pelos estudos anteriores, como por Gênesis 2, verso 15. Gênesis 2, verso 15, ele demonstra que Adão e Eva deveriam cuidar do jardim e proteger o jardim. Quando ele fala lá guardar o jardim, é guardar contra adversários. Tá? O Bruno trouxe até outro dia a palavra hebraica aí, né? Que o pastor Eleazar Domini tinha falado, que é a palavra chamar. Beleza? Que quer dizer guardar contra um intruso. E aí, Satanás vem por meio da serpente, que era um animal muito belo, e convence Eva a comer. E vendo a mulher que a árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, a árvore desejava para dar entendimento, tomou do fruto e comeu, e deu ao seu marido, e ele também comeu. E aí lascou tudo, porque o mal entrou no mundo. A gente sempre vai trazer aqui essas evidências históricas. Já trouxe outro jeito, mas vou trazer. Eu quero enfatizar na cabeça de vocês. Isso aqui é um selo mesopotâmico, 2.300 anos antes de Cristo. Queridos, nem Abraão tinha nascido. E esse selo já contava a história de Adão e Eva. Não era do povo de Deus isso aqui. Ok? Olha lá. A árvore, o casal, ó, o homem, a mulher, estendendo as mãos ao fruto aí, beleza? E a serpente aqui, ó. Tá? Tá no livro do Rodrigo Silva, Escavando a Verdade, na página 57, tá? Isso aí. Deixa eu ver, teve alguma menção no chat. Eu coloquei o comentário do guardar que você mencionou. Ah, tá. Não, beleza. Beleza. Então, queridos, é importante que você entenda que essa história é um fato. E por que a gente está mostrando até mesmo que essa história é um fato? Galera, eu já vi um cara perguntando assim, você acredita na história dos 3 porquinhos? Aí você fala, não. Por quê? Porque porquinho não fala. Não, beleza. Você acredita na história de Adão e Eva? Que eles caíram lá por causa do fruto da semente? Aí você fala, acredito. Ué, mas você falou que porquinho não fala, cobra fala? Então o cara zomba você. Então você precisa entender que tem aspectos históricos e precisa entender que essa serpente era Satanás. Apocalipse capítulo 12, verso 9. Tá? Entenda isso, anota isso. Gente, vai anotando. Eu não vou ficar lambendo ninguém, não. Você tem que anotar aí, se você quiser crescer e reestudar. Cada estudo que a gente faz aqui, você tem que dar uma olhada de novo, assistir o estudo de novo para você crescer. Olha aí, a Bíblia sugere que a serpente voava, né? Ó, Gênesis 3,14, a maldição que Deus deu sobre ela, ela rastejaria sobre o seu ventre. Isaías 14, verso 29 e 30, verso 6, mencionam serpentes voadoras, né? E também tem dado histórico disso. Esse aí é um outro caso, né, de Budeia e sua esposa, que cometeram algum crime. A gente sabe que eles cometeram algum crime porque eles estão vindo com as mãos erguidas, pedir clemência perante o Deus em Ki, né? E o que tem atrás da mulher? Tem uma serpente alada, uma serpente com asas, né? E veja, não sou eu que estou falando que é serpente, porque eu acho que ela parece um cachorro demais, né? Cachorro com onça, com jaguatirica, alguma coisa do tipo, né? Mas aqui, ó, é o próprio arqueólogo que está dizendo isso. Atrás da mulher aparece uma figura de serpente quadrúpede. Ok? E isso parece se assemelhar muito com a história bíblica. Vamos lá.
ser humano entrou no pecado, e o pecado agora trouxe uma dívida, ele trouxe um problema sério. Nós vamos apresentar aqui essas ideias em tópicos, tá? Primeiro problema que a gente vê que o pecado trouxe. O homem não tem a perfeição exigida pela condição de vida eterna. Porque entenda, Deus está pedindo perfeição, mas uma vez que o ser humano pecou, já era, toda a sua descendência se tornou pecador. Pergunta que eu faço para vocês. Nós somos pecadores por causa de Adão e Eva? Ou nós somos pecadores quando nós pecamos? A partir do primeiro pecado que cometemos. O que vocês acham? Desmuta aí e comenta. Os pecadores por natureza. Nós já herdamos a natureza pecaminosa. Galera, isso é bom você entender. A Bíblia diz que nós somos pecadores por causa de Adão e Eva. Cadê Adão ainda, né? Vamos lá dar uma olhada? Para vocês não acharem que eu estou inventando. Por quê? Porque perfeccionista vai pensar diferente. Então já vou passar a mensagem para vocês saberem já. Romanos capítulo 5. Romanos 5. Versículo 19. Olha o que diz a Bíblia aqui, ó. Romanos 5, 19. Ó. Diz assim, ó. Pois como pela desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores. Assim também pela obediência de um só, muitos serão feitos justos. Galera, a primeira parte do texto diz que você foi feito pecador e eu, por causa de um só homem. E se você ler todo o capítulo, você vai ver que ele está falando isso repetidamente. Olha o verso 17. Quer dizer, o verso 15 em diante, ó. Mas não é assim o dom gratuito como ofensa. Pois se pela ofensa de um morreram muitos, muito mais a graça de Deus, pelo dom da vida, reina por meio de um homem só. O dom, verso 16, o dom não é como ofensa, que um só pecou. Ó, um só pecou, todo mundo se lascou. O juízo veio de uma ofensa. Veja, o juízo, a condenação veio sobre o homem. A palavra aqui é condenação. Condenação veio sobre o homem por causa de uma só ofensa. Foi o pecado de Adão e Eva que desgraçou a natureza dele e a gente recebe, por natureza, essa pecaminosidade. Mas a gente vai tratar dessa questão de natureza um pouco mais para frente, porque senão vai entrar nos detalhes do perfeccionismo e a gente vai até o final da noite sem terminar isso aqui. Então a gente precisa compreender o pressuposto básico da salvação para depois entrar nesse aspecto. Mas o verso 19 é claro. Claro. Diz assim, pois pela desobediência de um só homem, muitos vão ser pecadores. Tá? Pela desobediência de quem? De Adão. Ele é quem trouxe o pecado e a morte para todos os casos. Então, o primeiro problema é exatamente esse. Deus exige perfeição absoluta e a gente não tem. Esse é o primeiro problema. Segundo problema, por quebrar a lei, que é eterna, e ofender a um Deus que é infinito, o homem tem uma dívida infinita que as criaturas não podem pagar. Vamos parar aqui para pensar. Gente, eu meto o tapa na cara do Bruno aqui. Só que aí o Marcelão aí, de braço cruzado, aí o Marcelo é polícia. Me prende na hora. Pergunta, galera. Quanto tempo eu vou ficar na cadeia? Responde aí, tem que participar. Meia hora, só fazer a ficha e sair fora. Galera, réu primário ainda? Não fico muito, não. Agora, e se esse mesmo tapa eu der na cara do Papa? Bolsonaro. Do Bolsonaro, lá na reunião da ONU. Chego na orelha dele. Toma! Falador. Você vai levar uns tabef e vai ficar lá na cadeia. Primeiro que o Bolsonaro, eu duvido que ele vai levar um tapa sem querer evitar. Né? Segundo, galera, eu vou ficar mais tempo, por quê? Porque o Papa, o Bolsonaro, eles não representam a si só. Eles são representantes de todos os católicos do mundo, ou então de todos os 220 milhões de brasileiros. De modo que o meu tapa foi um tapa na face de todos os brasileiros, porque ele é o meu representante. Ele é representante do Brasil.
Agora, o que Adão e Eva devem pagar se eles ofenderam a um Deus que é infinito e eterno? Que preço que eles devem pagar? O preço é proporcional, é infinito. Não é só morte, não. É a morte mais doída, mais ferrada de todas e não pode ressuscitar. É morte eterna. Então, o ser humano, ele adquiriu uma dívida que ele não pode pagar. Na realidade, não é ele não pode pagar. Anota isso, anota. Ó. Nenhuma criatura pode pagar, porque o preço é infinito. Nenhuma criatura pode pagar. Nenhuma. Então, ó, Deus pede perfeição que eu não tenho. E por quebrar a lei, eu tenho que pagar um preço infinito também. E eu não tenho como pagar. Porque criatura não pode pagar o preço infinito. Vamos ver mais aqui, ó. Satanás, ele argumentava que não era possível obedecer à lei de Deus. E agora? Né? Parece que o argumento dele estava fazendo sentido. Né? Outra coisa é que ele insinuava que a justiça e a misericórdia, que são os pilares do governo de Deus, elas não se combinam. Por quê? Porque se Deus usar de justiça, ele esquece da misericórdia. Se ele usar de misericórdia, ele esquece da justiça. Vamos dar um exemplo aqui. Por que ele fez Adão e Eva cair? Simples. Para colocar em evidência o problema da justiça e da misericórdia. Justiça é tratar como deve ser tratado. Bateu, levou, olho por olho, dente por dente. Isso é justiça. E o reino de Deus é o reino da justiça. Mas não é só a justiça. O reino de Deus é o reino da misericórdia. É o outro pilar. O reino de Deus está baseado nesses dois pilares, justiça e misericórdia. Misericórdia é tratar melhor do que merece. Bateu? Não. Ele merecia levar o outro pela justiça. Vou tratar ele melhor, eu vou perdoar. Vou dar um beijo nele. Então, Satanás dizia que a lei não podia ser guardada e que se a lei fosse quebrada, justiça e misericórdia não podiam ser satisfeitas ao mesmo tempo. Por isso que ele fez Adão e Eva cair, para colocar dúvida em todo o universo. Vamos lá. Adão e Eva pecou. Pela justiça, Adão e Eva devem receber o quê? Pela justiça. Desmuta e fala. Morte. Morte. Mas e pela misericórdia? Vida. Clemência. Exatamente. Segunda chance. Perdão, vida, qualquer coisa melhor que a morte. Então entenda, se Deus usa de justiça, ele esquece da misericórdia. Se ele usa de misericórdia, ele esquece da justiça. Satanás tinha um argumento fenomenal. O céu inteiro ficou com essa dúvida. Até que Cristo viesse, essa dúvida não foi satisfeita. Porque era um problemão. E Deus é paciente, hein? Quanto tempo que ele esperou para poder responder, hein? Respondeu em grande estilo, certo? Tanto é que ele fala para os patriarcas que é a promessa, né? Vai, Jesus! Ele diz que é a promessa. Glória a Deus, gente. É um negócio tremendo. Vamos lá. Vamos ver. Esses eram os problemas. E por causa desses problemas, ser nosso Salvador não podia ser qualquer um. Tinha que ser um cara super, hiper, supimpa. Primeiro, ó, ele não podia ter pecado. Ele tinha que ter calibre para pagar um preço infinito, não podia ser criatura. Tinha que ser super obediente, até nos pensamentos, nas intenções, na natureza. E ele tinha que provar que justiça e misericórdia se combinavam. Bora lá, então. Para nos salvar, tinha que ser Deus. Por que tinha que ser Deus? Porque o preço é infinito, só Deus pode pagar. Anota isso aí. Para nos salvar, tinha que ser Deus, porque o preço era infinito, só Deus pode pagar. Tinha também que ser homem. Não podia ser super-homem, né? E não podia ser somente Deus. Por quê? Primeiro, Deus não morre. Deus não morre, galera. Ó, Hebreus 2, verso 9, vai explicar por que Cristo se fez homem, para poder morrer. Hebreus 2, verso 9. Diz assim: vemos, porém, aquele que foi feito um pouco menor do que os anjos, Jesus, coroado de glória e honra, por causa da paixão da morte, para que pela graça de Deus provasse a morte por todos. Cristo se fez homem
porque precisava morrer. E Deus não morre. Só se fazendo homem para poder morrer. Tem outras causas dele de ser homem? Sim. Satanás dizia, eu quero ver obedecer a lei de Deus. Ué, Cristo vinha obedecer a lei de Deus como Deus só? Ih, gente, aí é moleza. Imagina aí. Cristo vai para o deserto como Deus e fica 40 dias e 40 noites sem comer. Aí o Satanás vem tentar ele. Ó, transforma essa pedra em pão. Ele falou, ô, Satanás, vamos fazer o seguinte, ó. Eu vou dar vida para você 504 trilhões de anos e eu vou ficar sem comer daqui até lá, tudo bem? Como Deus é moleza. Ele não tem essa dependência com o alimento. Agora, como homem, a história é outra. Aí ele podia ser tentado. Outra coisa, outra causa que ele precisava ser homem, é porque é o seguinte, ele vinha como exemplo também. Como exemplo de obediência. Como é que ele vai vir como exemplo de obediência sendo Deus? Usando seus poderes divinos para si mesmo. Aí não é exemplo para mim, porque eu não tenho poder divino para poder usar para mim mesmo. Então, queridos, tinha que ser Deus e tinha que ser homem. Ele tinha também, tá? Isso aqui foi mencionado pela Cristina, foi mencionado pela Rose, tá? Por isso que eu disse que está dentro do estudo aí. Ele tinha que fazer duas coisas. Ele tinha que viver, gente, e viver perfeitamente. Por que ele tinha que viver? Simples. Ele é meu substituto. Ó, eu quero entrar no céu. Mas para eu entrar no céu, eu preciso ter vida perfeita. Eu tenho vida perfeita? Aí então vem meu substituto. Ele, no meu lugar, vai precisar fazer o que eu preciso fazer. O que eu precisava fazer? Viver perfeitamente, para ter a condição de vida eterna, e eu teria que morrer também, por causa do pecado. Então ele vem no meu lugar para fazer o quê? Obedecer, guardar a lei em meu lugar. E ele veio para morrer em meu lugar. Cristo guardou a lei por mim? Oh, tá no Espírito de Profecia, tá na Bíblia e tudo mais. A gente só vai na Bíblia. Porque a ideia é formar professores de Bíblia. Então vamos na Bíblia. Então, queridos, vamos dar uma olhadinha nesses aspectos aí. Ele tinha, então, que viver, e viver perfeitamente, sem errar, para conquistar a condição de vida eterna, que é perfeição. Não para ele, porque ele não precisava, mas para nós. E ele precisava também morrer, porque como ele está entrando no meu lugar, o salário do pecado é a morte, então ele vai sofrer a morte que eu tinha que receber. Bora lá. Textos da Bíblia que falam que Cristo é Deus. São vários, gente. Vários. Deles descende o Cristo segundo a carne, qual é sobre todos, Deus bendito para todos sempre. Romanos 9:5. Então Cristo é Deus. Aguardando a bendita esperança e o aparecimento da glória do nosso grande Deus Salvador, Cristo Jesus. Já guarda isso. A gente vai estudar sobre Trindade? Vamos. Mas já guarda isso. Cristo não é Deus. Você é louco. Então a lei não é infinita. Antitrinitariano adventista é besta, cara. Porque ele diz, a lei é infinita. Como é que a lei foi paga, o preço foi pago por alguém que não era infinito, cara? E se Cristo é infinito, é Deus. Não tem o que fazer. Então, queridos, Cristo é Deus, e no sentido mais alto do termo. Mas só vamos discutir isso quando a gente for estudar sobre Trindade. Olha que diz Tito 2,13. Aguardando a bendita esperança e o aparecimento da glória do nosso grande Deus e Salvador, Cristo Jesus. Ele é Deus. Uma quantidade de textos mostrando que Cristo é Deus. Pai da eternidade, é o Deus conosco. Foi adorado por homens, e a Bíblia fala que só Deus pode ser adorado. E ele não reclamou da adoração, viu? João diz que ele é Deus e Criador, e que não foi criado. João 20, verso 28, o discípulo dele, Tomé, falou, Senhor meu, Deus meu. Paulo diz lá que ele é Deus sobre todos. Em Filipenses, Paulo escreve que ele é o Senhor que vira servo. Amigo, se ele virou servo, é que ele não era servo. E que se ele não era servo, é que ele era Senhor. E se ele era Senhor, é que ele é Deus. Colossenses 2, verso 9, fala que ele era Deus na carne. Ou seja, quando ele virou homem, não perdeu a sua divindade. Tito 2, verso 13, nós vimos aí que ele quer o grande Deus e Salvador. Hebreus 1, verso 6, ele é adorado por anjos. 2 Pedro 1, verso 1, Pedro também chama ele de grande Deus. 1 João 5, 20 diz que ele é o verdadeiro Deus. Então, Cristo é Deus. Ele pode pagar o preço, pôde pagar o preço infinito da lei. Vamos ver mais. Tinha que ser homem. João 1, verso 1 diz, no princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. Esse verbo é Jesus.
E o verbo se fez carne no verso 14. Jesus se fez homem. 2 Timóteo 2, verso 5. Há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens. Cristo Jesus, homem. Então, Cristo se fez homem. Então, ele é Deus e homem. Então, as características que precisavam para ser nosso Salvador, as características para ser, ele tinha. Ele era Deus e era homem. Então, ele podia vir aqui para obedecer e morrer. Vamos lá dar uma olhada no pensamento perfeccionista. Vamos parar um pouco aqui, tá? O perfeccionista, ele pega os textos do Espírito de Profecia e diz assim, ó, desejar todas as nações, temos que vencer como Cristo venceu. Temos que vencer como Cristo venceu. Está escrito. E aí, galera? Tem que vencer como Cristo venceu? Sim ou não? Tem ou não tem? Tá escrito, você mesmo falou? Tem. E aí? Como é que a gente engole essa sardinha aí? Com espinho ou sem espinho? Galera, melhor ser vegetariano nesse caso aí. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Como, isso é língua portuguesa e também todas as línguas têm essa diferenciação. O como na língua portuguesa, ele tem dois sentidos. Ele tem o como proporção e o como modo. Vamos dar uma olhada nesse slide, vamos ler esse slide aqui para a gente entender melhor. Perfeccionistas leem os testemunhos e veem que temos que vencer como Cristo venceu. Então, eles sugerem que Cristo era igual a nós. Cristo tinha natureza pecaminosa, era inclinado ao pecado. Eles sugerem isso. Um Cristo com inclinação pecaminosa, é isso que eles sugerem. Mas será que isso procede? Obviamente que não. E vamos entender por quê. Vamos lá. Na Bíblia, galera, só a Bíblia. Vamos lá. Vencer como tem duas perspectivas, modo e proporção. Vamos lá pensar nisso aí, ó. Proporção. Então, ó, vencer como, o como é proporção. Vencer na mesma proporção que Cristo venceu. Vencer tão santa, magna e perfeitamente como Cristo venceu. Para tanto, querido, você tem que ter uma natureza igual a de Jesus. Como ele sabe que a nossa natureza não é perfeita, ou seja, ele não consegue se elevar à natureza perfeita da de Jesus, o que ele faz? Ele fica aqui embaixo mesmo, mas ele puxa Cristo para baixo. Ele quer fazer Cristo igual a ele, para dizer que agora Cristo começou como ele e pode ir como ele. Então ele quer dizer que Cristo tem uma natureza pecaminosa, uma inclinação pecaminosa, como ele. É isso que ele vai apresentar. E alguns textos dos testemunhos, alguns textos dos testemunhos vão dar a entender isso, vão dar esse espaço, tá? Então eles vão se apegar a todos esses textos aqui, por isso é que eu vou me manter na Bíblia só. Porque é o seguinte, se a sua mensagem não passa da Bíblia, não adianta ela ir para o Espírito de Profecia. O próprio Ellen White falou assim, ó, se o povo de Deus estudasse a Bíblia, não precisaria dos testemunhos. E ela diz assim, a Bíblia é a luz maior, o Espírito de Profecia é só apontar para a Bíblia. Se o Espírito de Profecia está apontando alguma coisa que não é da Bíblia, rejeitai-os. Ela diz isso. Então, veja, eu estou indo na rocha da verdade, que é a palavra de Deus, a Bíblia. O Espírito de Profecia não substitui a Bíblia. Então, olha só que coisa interessante. Nós temos, então, tá, como ou proporção. Em proporção, eu tenho que ser igual a Cristo, para vencer como ele venceu. Só que tem um como que é diferente, é o como modo. Do modo que Cristo venceu, eu venço também. Olha lá. Esse como, ele não exige, ok? Esse como, ele não exige que eu seja igual a Jesus. Por quê? Porque eu vou vencer pela maneira pela qual Cristo venceu. E qual foi a maneira que ele venceu? Pela oração. Eu coloquei Jesus aqui, mas é jejum, tá? Jejum, estudo da Bíblia, fé, esforço. O que vocês acham, galera? É vencer proporção ou é vencer no modo de Jesus? Porque ela não fala lá se é modo ou proporção, ela fala vencer como Jesus. É para vencer como proporção ou como modo?
Galera, a minha proposição aqui, ó, é que é vencer como modo e não como proporção. Ok? Como modo. Você vai vencer como Jesus venceu. Como? Por meio de jejum, oração, estudo da Bíblia, fé e esforço. Tá? Então, não é por proporção. É por modo. Esse como é modo. Porque se você entender que é proporção, aí você vai começar a pecar na cristologia. Vai ter que começar a colocar Cristo igual ao ser humano para poder fazer algum sentido, embora isso não tenha nenhum sentido. Mesmo se nós recebêssemos agora a natureza de Jesus, vamos supor que Jesus fosse a natureza igual a nossa, nunca seria a mesma proporção. Vencer como proporção. Por quê? Porque ele passou sem pecado. E você não, já começou errado. E acho que já deve ter mais de um pecado, né, na sua vida. Vamos lá, prosseguindo mais aí. Bem, aqui tem todos os textos da Bíblia falando da humanidade de Jesus comparada à do homem na Terra. Todas as passagens são aqui, são 5 passagens. Tá? Que comparam a humanidade de Jesus com a nossa. Presta atenção nos termos grifados, tá? As palavras aí, homoiomate e coisas do gênero aí. Olha o que diz aí, ó. Ele, Jesus, aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se como, gente? Desmuta e fala, desmuta e fala. Eu quero que você desmute e fala. Fazendo-se semelhante aos homens. Semelhante aos homens. Muito bem. Deixa desmutado, que eu vou fazer a pergunta, vocês vão ler de novo aqui, ó. E visto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele participou Semelhantemente. das mesmas coisas, para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo. Outro texto. Pelo que convinha que em Tudo fosse Semelhante aos irmãos. para ser misericordioso, fiel, sumo sacerdote naquilo que é de Deus, para expiar os pecados do povo. Porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se de nossas fraquezas, porém um que Semelhante a nós. em tudo foi tentado, mas sem pecado. Porquanto o que era impossível à lei, visto como estava enferma pela carne, Deus, enviando seu Filho, Em semelhança da da carne e do pecado. pelo pecado condenou o pecado na carne. Amigos, o escritor disso aqui é o grande campeão da justificação pela fé, Paulo. Foi a ele que foi revelado o mistério que estava oculto, que é o evangelho, que é a resposta para aquela dúvida do universo. Foi a Paulo que foi demonstrado. E o que Paulo nos diz? Paulo nunca usa o termo igual. Paulo usa sempre o termo semelhante quando compara Jesus com os homens. Aí o camarada fala assim, ó. Ah, não, mas Paulo tá comparando, ele fala semelhante, sabe por quê? Porque Jesus também era Deus e nós não somos. Então Jesus era Deus homem e nós era homem só. Por isso que é semelhante. Errado. O texto não está comparando a divindade de Jesus. Está comparando a humanidade de Jesus. Isso é uma coisa completamente diferente. Está comparando a humanidade de Jesus com a nossa humanidade. Então Jesus se fez, não está falando do que ele é, falando que ele se fez semelhante aos homens. Ou seja, não é o que ele era já, o que ele é Deus. Ele está se fazendo semelhante aos homens. Então isso aqui é muito importante compreendermos, tá ok? Mas só uma pincelada aí que eu vou voltar em outro momento, quando a gente for tratar de perfeccionismo e tudo mais. Vamos lá. Cristo tinha que viver, e viver perfeitamente, para nos conquistar a condição de vida eterna. Olha os textos aqui, ó, João 8,46. Quem de vós me acusa de pecado? Ou seja, Jesus não tinha pecado. E para ele falar desse jeito aí, o negócio estava sério mesmo, hein? Hebreus 4,15.
Em tudo foi tentado, mas sem pecado. João 17, verso 19. Por eles eu me santifico a mim mesmo. Esse texto você precisa anotar. É pecado não saber de cor. João 17, 19, ó. Por eles, em favor deles, eu me santifico a mim mesmo. O texto está dizendo que Jesus guardava a lei não por causa dele, mas por causa de nós, os discípulos. Ele fala assim, ó, é a favor deles que eu me santifico a mim mesmo. Ele não precisava da condição de vida eterna, que é a obediência perfeita e perpétua, mas ele sabia que você precisava e você não tinha. Então ele, como substituto, veio para obedecer em teu lugar, de modo que Romanos 5, verso 19, se cumpre quando Cristo obedece. A desobediência de um só homem sujou todo mundo, mas a obediência de um só pode salvar todo mundo. Deu para vocês compreenderem aí? Então, Cristo, ele obedeceu perfeitamente a lei. Olha o que diz mais aqui, ó. Olha o que diz mais aqui, ó. Lucas 2,52. Crescia Jesus em sabedoria, em estatura e graça diante de Deus e diante dos homens. Jesus crescia em sabedoria, inteligência, estatura, físico e graça, espiritualmente, diante de Deus e diante dos homens. Então Jesus estava bem, gente, estava bem na sua vida, tanto diante dos homens como diante de Deus. E ele tinha que também morrer. Romanos 8, 5, verso 8, o que diz? Deus mostra o seu amor para conosco, pelo fato de que Cristo tem morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Galera, os 4 passos necessários para conquistar a salvação, Cristo, ele conseguiu. Os 4 passos. Ele era Deus? Homem. Se fez homem. Ele viveu perfeitamente? Morreu? Então agora Cristo conquistou o troféu da salvação. Conquistou. E agora ele dá esse troféu para quem ele quiser. Se você quiser, o troféu pode ser seu. E ele está oferecendo esse troféu gratuitamente a todos. A todos. O que é que ele vai cobrar para que você seja salvo? O que ele vai cobrar? Efésios 2, verso 8 e 9, é claro. Pela graça sois salvos, por meio da fé. E isso não vem de vós. É um presente de Deus. E não vem das obras, para que ninguém se glorie. Amigos, Deus cumpriu a justiça quando ele morreu. E a misericórdia é que ele dá essa nova oportunidade de salvação sem você precisar pagar nada. É só você aceitar. Então ele mostrou que a justiça e a misericórdia se combinam. Elas estão unidas. E o argumento de Satanás foi derrotado para todo sempre. Queridos, o que Cristo pede de você não é obra nenhuma. Não é guarda de sábado, não é vegetarianismo, para ser salvo, né? Não é parar de falar palavrão, parar de tomar refrigerante. Não é que você obedeça seu pai e sua mãe, não é que você ajude as velhinhas a atravessar a rua. Ele está pedindo só isso, fé. Fé. Diz o texto, pela graça, o que é graça? Graça é o amor de Deus para quem não merece. Então, pela graça, pelo amor de Deus, pela misericórdia de Deus, nós somos salvos. Não é porque você é bom, mas porque Deus é bom, de coração bom. Então, pela graça, sois salvos. Aí ele diz assim, ó, por meio da fé. A esse amor você tem acesso quando você demonstra fé. A salvação você tem acesso quando você demonstra fé. Aí ele fala, isso não vem de vocês. O que ele está falando? Não é porque você é bonzinho, não. É um presente de Deus. Salvação não é galardão. Galardão é recompensa. Deus vai dar a cada um segundo as suas obras. Isso é galardão. Salvação não é segundo as suas obras. Salvação não é galardão. É dom. É presente. É um presente de Deus. Isso não vem de vós. É um presente de Deus. E não vem das obras para que ninguém se glorie. Então ninguém vai chegar lá no céu falando, eu guardei o sábado. Eu sou santo. Eu li a Bíblia. Eu sabia explicar. Eu sou professor. Eu sou o cara consagrado. É nada, meu filho. Todos
vão apontar para o Cordeiro de Deus e vão cantar aquele hino lá do The Brooklyn Tabernacle. Worthy is the Lamb seated on the throne. É isso aí, gente. Digno é o Cordeiro de receber a glória, a honra, o poder, a majestade para todos sempre. Ele é digno de toda a glória. Ele é digno, porque ele é o autor da salvação. E eu e você só somos os miseráveis que receberam a salvação. Nós somos o filho pródigo, malandro, vagabundo, pilantra, que pegou a riqueza do pai e gastou no pecado. Mas aí a gente volta e o pai olha a distância, o filho sujo, imundo. Ele lava o filho? Não. Ele pega o filho do jeito que o filho tá e ele reveste com o manto de justiça. Beija o pescoço sujo do filho. Põe um anel no dedo e fala, você é meu filho, sapato no pé. Você está recebido, meu irmão? Amém. Está cobrando a sua fé. Somente. Mais nada. Calma, gente. Só Adventista do sétimo dia, guardador da lei, viu? Só estou dizendo para você que a lei não tem a função de salvar. Tá louco? Porque a lei tem função de salvar, mas não no nosso caso, mas no de Cristo. Você vai ser salvo pelas obras, sim, mas não as suas, mas a de Cristo. Cristo teve que guardar a lei, se lembra lá? Em favor deles, eu me santifico a mim mesmo. João 17, verso 19. É a favor de você que Cristo está se santificando. Olha só que coisa linda. Apocalipse 13, verso 8. Abre esse texto aí. Quem achar primeiro já desmuta e lê. Apocalipse 13, verso 8. Lê esse texto aí. Vamos entender melhor esse texto para a gente entender. Apocalipse capítulo 13, verso 8. E adorá-lo-ão todos os que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Brunão, leia o texto com dignidade, Brunão. Com voz empossada, com aquele jeito que a Tomé grita com você, rapaz. E adorá-lo-ão todos os que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Glória a Deus, Brunão. Agora sim. Agora foi. Queridos, os salvos estarão escritos onde? Onde os salvos estarão escritos? O livro o texto da que vida. ele leu. O livro da vida do Cordeiro, os salvos estarão. Amigos, não é escrito no livro da vida. É escrito no livro da vida do Cordeiro. Para agora tudo que você está fazendo e presta atenção aí, ó. Para tudo, ó. Olha só que importante. Presta atenção. O livro da vida do Cordeiro é o livro da vida de Jesus. Porque o Cordeiro é Jesus. Agora, o que está escrito no livro da vida do Cordeiro? Simples, amigo. A vida do Cordeiro. No livro da tua vida está escrito a tua vida. E no livro da vida do Cordeiro está escrito a vida do Cordeiro. De modo que nós temos aqui, ó, o livro da vida do Cordeiro. E nós temos o livro da vida do Éder. Ó, e o livro pecaminoso, só pecado, só sujeira aqui. Se esse livro for para o juízo, eu estou perdido. Porque as minhas justiças, elas não alcançam as infinitas exigências da lei. A Bíblia fala em Isaías 64, verso 6, que nós somos como injustos, como impuro, e os nossos atos de justiça são como trapo de imundícia. A nossa justiça é imunda, ela é maculada pelo pecado. Não presta para satisfazer as infinitas e santas exigências da lei de Deus. Por isso que eu não posso estar meramente no meu livro. Meu livro vai ter uma serventia? Vai, mas não no meu julgamento para salvação, senão eu estou perdido. Então, Deus coloca o nome dos salvos no livro da vida de Jesus. Por quê? Porque quando Deus for perguntar, teve vida perfeita, vai olhar a vida de Jesus como se fosse a sua. E você vai ser salvo, porque Jesus foi santo e não porque você é santo. Você vai ser salvo porque Jesus foi justo e não porque você é justo. Você vai ser salvo porque Jesus foi certo. Tá dando para você compreender? Amigos, o que Cristo fez, ele fez em nosso lugar, é nosso substituto. Presta atenção como é que funciona isso, presta atenção. Vou no estádio, estamos lá jogando jogo de futebol. E lá está o nosso time.
E a gente tá com bandeira, tudo tal, e camiseta, e gritando, Timão, Timão meu, campeão, e gritando, aquele negócio, vai. De repente agora o craque do nosso time, o capitão do nosso time, ele vai à frente. Puxa a bola para um lado, para o outro e tal, e faz gol. A gente grita o quê? Gol! Aí o cara vai e faz de novo, gol! A gente grita gol. 45 do segundo tempo, o juiz apita, acabou o jogo. Nós ganhamos. Eu posso dizer que somos campeão e que nós ganhamos? Sim ou não? Pode, mas pergunto, galera, nós jogamos? Quem jogou? O nosso representante. No jogo da salvação, Cristo é o grande jogador e nós somos os espectadores. Lembra da história de Davi e Golias? Era emblemática. Golias é uma representação de Satanás. É um gigante contra o homem. O homem não podia contra o Golias. Era uma representação de Satanás. Ele estava todo armado, não podia ser destruído. A única coisa que podia ser destruída nele aqui, ó, para matar o cara, era o raciocínio dele. E o raciocínio dele tinha que ser destruído pela pedra. E agora vem Davi. O nome Davi significa amado. E agora vem o amado. O filho amado de Jessé vai lá. Sem artimanhas, sem proteção humana. O que o Davi faz? Ouve o Golias gritar. O que o Golias gritava? O Golias gritava, vamos guerrear os dois exércitos? O Golias gritava assim, dá-me um só homem. Se ele me vencer um só, a batalha está ganha. Satanás, ele desafiava o universo e dizia, dá-me um só homem. E ele veio derrubando, gente. Derrubou Adão e Eva, fez com que Abraão mentisse, fez com que Caim matasse Abel. Ele fez com que Isaac cometesse o mesmo pecado que Abraão, mentindo que a sua esposa era a sua irmã. Nós vemos o pecado de Jacó roubando a primogenitura. Nós vemos o Esaú desviado. Nós vemos o Davi caindo em pecado, um monte de mulher lá, um monte de erros, filho tudo perdido. Nós vemos Salomão caindo também, com um monte de mulher, foi enganado depois aí pelos ídolos, servindo até Moloque, queimando seus filhos no braço de Moloque. E Satanás, ele ria, porque ele falava, me dá um homem só, se um me vencer, a guerra está ganha. E agora, atendendo ao apelo e desafio de Satanás, quem vem do céu? Jesus. Ele é o homem que vem. E ele é o Davi, que destrói a argumentação, o raciocínio de Satanás. E prova que a justiça e a misericórdia se combinam. Então, queridos, o que Cristo fez é como se eu fizesse. Por isso que ele diz lá em João 17, versículo 19, é a favor deles que eu me santifico. Vamos ver mais textos? Romanos capítulo 5. Romanos 5, verso 10. Romanos 5, verso 10. Olha o que diz a Bíblia em Romanos 5, verso 10. Pois, se nós, quando éramos inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, muito mais, estando reconciliados, seremos salvos pela sua vida. A vida de Jesus salva também. E o verso 19 é prova disso, ó. Pois como pela desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim pela obediência de um só, muitos serão feitos justos. Você vai ser feito justo não por causa da sua obediência, mas por causa da obediência de Jesus. 2 Coríntios capítulo 5, verso 14. 2 Coríntios 5, 14 diz assim, ó. Pois o amor de Cristo nos constrange. Julgando nós isto, um morreu por todos. Logo, todos morreram. O que Cristo fez é como se você tivesse feito. Por isso é que você vai ser salvo. Queridos, o valor de nossa vida agora, o valor de nossa vida, é superior à dos anjos. Sabe por quê? Porque o nosso valor, ele empata com o valor da vida de um Deus Todo-Poderoso. O sangue de Jesus é o nosso valor. Os anjos não valem mais que nós. Queridos, você não pode ficar com negócio de depressão. Ai, com medo, Deus não gosta de mim. Querido, isso é a coisa mais preciosa que Deus tem, cara. E o que ele está pedindo de você? Só fé.
Só a fé que ele está pedindo de você. Ele está pedindo que Porque você ele te dá, aceite o seu sacrifício. Olha o que diz a Bíblia aqui, ó. O carcereiro perguntou para Paulo, doutor da justificação pela fé, o que eu preciso fazer para ser salvo? Olha o que Paulo respondeu. Crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. Como é que a gente vai ser salvo? Crê no Senhor Jesus. Não é que eu vou crer e vai ser salvo minha casa. Crê no Senhor Jesus, tu e tua casa. Aí vocês vão ser salvos. Que Deus abençoe vocês. O estudo continua. Tem mais. Eu parei na metade. Deixa eu ver aqui. Se é a metade. Eu acho que eu parei no slide... Vamos ver onde estamos. Eu parei no slide 49. Tem ainda mais 22 slides. E eu deixei ainda de fazer... não está completo ainda. Vai ter mais informações. Que Deus abençoe vocês. Que o sangue de Jesus Cristo tenha um valor especial na sua casa, na sua vida, na sua mente. Esse é o desejo do nosso coração. E se vocês têm alguma coisa a dizer, pode dizer aí. Efésios 2:8. Sois salvos pela graça, e isso não vem de vós, mediante a fé, né, ele diz. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Ou seja, a fé é o braço que alcança a graça. Porém, quando ele fala isso não vem de vós, é dom de Deus, ele fala da fé e não da graça. A graça é um presente de Deus e a fé é um dom que ele nos dá para que acreditemos nele. Então, assim, não tem motivo para não acreditar. Até a fé, não tem nem motivo, principalmente para você falar, né, que é pelas suas obras que você é salvo, porque até a fé é dom de Deus e não nosso. Segunda coisa interessante é que, além da Bíblia que você já mostrou, todos os versos que demonstram que nós somos parecidos com Cristo humanamente, todos os versos na Bíblia, quando a Ellen White também fala referente à santificação, ela também fala sempre semelhante, ela nunca diz como, nunca diz igual. Então, só essas duas coisas que eu queria comentar. Tem os textos aí, coisa boa. Valeu pelo comentário. Tem aqui também. Fazer. Vê se eu estou errado ou estou certo. Quando nós lemos Gênesis 1:26, né, que façamos o homem à nossa semelhança, devemos entender que esse texto ele está falando antes da queda, né? Depois da queda, nós temos que correr atrás, porque nós não temos mais essa semelhança, não é isso? Não tem. A semelhança vai ficando muito parca, né? Não perde completamente, né? Não perde completamente. No entanto, ela é muito parca, muito pobre. Já nem diria que é semelhança. Pode fazer. É uma coisa que me intriga há muitos anos, né? Por que o elemento fé no plano da salvação? A fé ela é transitória, não é um elemento transitório nisso tudo, né? Porque depois que Cristo voltar, ela deixa de existir, né? Mas por que existe algum comentário dentro do espírito de profecia ou a parte dele sobre essa questão da fé nesse processo todo da salvação? Por que tem que ser por fé, né? Porque Hebreus 11. O que acontece? Acontece o seguinte. Acontece que a fé é a sua confiança na promessa de Deus e isso foi escolhido a título de autoridade. Deus escolheu a fé porque ele quis. No entanto, a escolha dele, que foi por conta de sua própria autoridade, ela é uma escolha muito assertiva, porque ela demonstra que, de fato, você aceitou a fé verdadeira e que aceitou a ele verdadeiramente e não somente. A fé verdadeira, uma vez unida com Cristo, ela redunda em boas obras. Então, isso aí é bem interessante. Por quê? Porque é um elemento que não pode ser verificado pelo homem. Você não consegue ver minha fé. E eu não consigo ver a sua fé. Correto? Eu não consigo ver a sua fé.
E você consegue, e você também não consegue ver minha fé. Perfeito. Agora, o juízo, ele não é para Deus. O juízo é para as criaturas, correto? Correto. Deus não precisa, ele é onisciente. Então, o juízo é para as criaturas. Agora, como é que as criaturas vão saber que você tinha fé verdadeira mesmo ou não? Que você se apegou a Cristo mesmo ou não? Não tem como saber. A menos que Deus escolhesse um elemento que, embora ele fosse suficiente para o homem se apegar em Deus, ele fosse também manifesto em coisas visíveis. E a fé é esse elemento. Porque a fé é um modo de você se apegar com Deus, só que a fé verdadeira, ela redunda em boas obras. As boas obras não são a causa da salvação, mas são a consequência. Quando eu tenho fé verdadeira, eu tenho obras. É por isso que o juízo será feito com base nas obras. Porque o juízo, ele vai olhar as obras, as criaturas conseguem ver as obras. Tem relato das obras. O que ele fez, o que ele falou, o que ele pensou. Então tem relato das obras. E essas obras que são relatadas, ela demonstra se você tem fé verdadeira ou não. Então, por exemplo, eu sou um pastor de igreja. Tenho fé verdadeira ou não? Ninguém sabe. Não, Mas se começar a ver que eu sou um cara que fico pegando as irmãzinhas, traio a minha esposa, dou uma roubadinha nos dízimos, coisa do tipo, eu tenho fé verdadeira ou não? Não sei também. Eu tenho a falsa, porque as minhas obras, elas não são obras da verdadeira fé. A verdadeira fé te leva às obras, é o que Tiago fala. A verdadeira fé, sem obras, ela é morta. Então, ela não é a verdadeira fé, ela é a falsa. Então, toda a verdadeira fé, ela redunda em obras. É como se as obras fossem o termômetro da sua fé. Para você saber se você tem a fé verdadeira ou não, você precisa estar vigiando as suas obras. Porque as suas obras estão dizendo se você está em Cristo ou está de brincadeira com Ele, né? Bruno? Perfeito. Só complementar isso daí, né? E essas obras que o Éder mencionou, né? Você não vai fazer igual um espírita, né? Não, agora eu vou começar a fazer aqui só porque eu sei que isso daqui vai estar escrito. Não vai adiantar. Então tem que ser algo que você saiba natural. Segundo ponto, que no plano da salvação, se Deus fosse impositivo na sua demonstração, por exemplo, se ele ficasse com uma nuvem toda manhã para toda a terra ver e ficasse soltando sons lá e trovões, igual Israel, a gente não precisaria de fé. Aí Satanás ia fazer que nem ele fez lá com Jó. Você deu tudo pro cara também, meu. Aí é fácil, ele vai ter fé em você. Então o que ele faz? Ele não é impositivo. Se a pessoa não quer crer nele, é permitido. Se a pessoa quer crer, tem alguma maneira. Romanos 1:20 fala as coisas criadas, como a gente falou ontem na live. Então, assim, ele não é impositivo com ninguém que não queira crer, porque senão Satanás seria um argumento. Mas também, se você quer crer, tem muitas formas de você visualizar que ele realmente existe. Então, complementando só o que o Éder falou, acho que esse daí é bem importante também. Você falou aquele detalhe interessante. Eu já li a Bíblia mais, sei lá, de 30 vezes. Mas você falou hoje de um ponto que eu não percebi, que é o livro da vida do Cordeiro. E isso aí eu amei, esse detalhe aí que eu não sabia, eu aprendi e faz muita diferença, toda a diferença. Muito obrigada. Eu tive essa mesma impressão, desculpa, Éder. Eu tive essa mesma impressão, Cristina. Eu até marquei aqui. É o livro da vida do Cordeiro e não do Wesley. Embora eu tenha o meu livro, mas quando eu for julgado vai ser olhado por livro de lá, porque é lá que vai estar escrito e vai ser pelas obras de Cristo, né? Embora eu seja julgado, mas diz que aquele que está em Cristo já é nova criatura e não precisa ser julgado porque não está condenado como os ímpios. A gente vai tratar disso aí mais pormenorizadamente, né? Nós existimos uma vida de imperfeição e perfeição. Vocês vão verificar esse aspecto. Existe um lado completo e incompleto. Então, nós vamos compreender isso aí à medida que a gente vai estudando. Mas sugiro que vocês continuem se aprofundando e esse detalhe mesmo de Cristo, do livro da vida do Cordeiro, é muito importante, é muito tocante e a gente deve manter isso na cabeça. Por quê? O problema lá dos 144 mil no final será a sua dúvida da sua salvação.
E o que vai fazer esses caras ficar firmes? É esse tipo de pensamento, de que o cordeiro é digno, não eles. No livro da vida e das obras, se alguém quiser ser salvo pelas obras ou tentar, tem um Apocalipse 20, verso 12, que diz assim: vi também os mortos, os grandes e os pequenos em pé diante do trono. Então se abriram livros. É a mesma visão de Daniel 7, né? Ainda outro livro, o livro da vida foi aberto. E os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Ou seja, quem quiser ser julgado segundo as suas obras, né, já sabe o que vai ocorrer. Já tem um spoiler aqui em Apocalipse. Apesar que é o seguinte, mesmo nós seremos julgados por nossas obras, né? Eclesiastes, capítulo 12, verso 13 e 14, diz assim, tudo que se tem ouvido, a conclusão é, teme a Deus e guarde seus mandamentos. Por quê? Porque Deus há de trazer a juízo todas as obras, até aquilo que está escondido, quer seja bom, quer seja mal. Mesmo nós seremos julgados pelas obras. Aí você fala, como que a salvação é pela fé, se eu vou ser julgado pelas obras? É porque é o seguinte, o juízo não é para Deus, o juízo é para criaturas. E as criaturas não conseguem ver a fé. Como é que as criaturas podem ver a fé? Por meio da fé materializada, que são as nossas obras. Então, as nossas obras não são meio de nos salvar, mas são os meios de, no juízo, demonstrar se eu tive fé verdadeira ou não. Então, primeira coisa, o nome dele está no livro da vida do Cordeiro? Sim, ele aceitou a Cristo Jesus. Agora vai olhar o livro da vida dele. Agora, o livro da sua vida, ele não tem que ter a perfeição lá que está no livro da vida de Jesus. Tem que ter boas obras de acordo com a lei e todos os seus pecados têm que estar escrito perdoado. Se está isso, o nome dele permanece no livro da vida do Cordeiro. Se não está isso, a gente vai lá e risca o nome dele. É essa a ideia. Como Cristo disse. A gente vai trabalhar essas ideias no juízo e coisa do tipo, a gente se aprofunda um pouco mais.